Olá, Valdete, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Maria Ângela. Boa noite, Oneida Alves, sejam bem-vindas. Olá, Celeida, boa noite. Boa noite também, Lídia, seja bem-vinda. Boa noite, seu Luiz Alberto, Edna Bueno. Boa noite, Nadissan. Boa noite também, Michele, Rossato e Gabriel. Boa noite, Valéria Cruz. Olá, Andréia Dantas, Edivaldo Dantas, Adriana Dantas. Boa noite, Luísa Nalim. Boa noite também, Cláudia Honor e Eliane. Boa noite, Salete, Márcio, Gustavo. Boa noite, Lídia Lima, desculpa. Boa noite também, Ana Cristina, seja bem-vinda. Boa noite, Daniele Diamantino. Elaine Lavez, boa noite para você, para o Robson Stênio e para Amanda. Olá, Selma e Dinho, boa noite para vocês. Seu Álvaro Luiz, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Wagner, boa noite. Wagner ontem acompanhou depois, né, Wagner, a nossa live. Mas como sempre, vocês fazem falta nesses momentos. Boa noite também, Tuca, seja bem-vinda. Boa noite, Vânia. Olá, Aninha e Adriano, espero que vocês já estejam 100%. Olá, Joana Bandeira, boa noite. Boa noite também, Célia, seja bem-vinda. Olá, Maí, boa noite, que bom você aqui no nosso horário, trazendo as suas energias e vibrações. Silmara, boa noite também, seja muito bem-vinda, muita luz para todos nós. Leopoldina, boa noite, seja bem-vinda. Que bom, Aninha, que bom. Andréia Vieira, boa noite, seja bem-vinda. Ilenice, olá, como vai? Tudo bem? Os nossos companheiros aí de Acebugo, tudo bem? Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. Ficar aqui de olho no nosso horáriozinho hoje aqui, né, com um cenário diferente, né? Iraci, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Adair. Olá, Rosilene, Osmani e Diego, boa noite. Com certeza, excelente, é ótimo, Helenice, estamos conectados. Senhor Antônio Onofre, boa noite, a gratidão como sempre é nossa, né, Jossanã. Marcelo Machado, boa noite, seja muito bem-vindo. Natália, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Vamos então fazermos a nossa prece. Francisca Helena, boa noite. Família Pimentel estará aqui nas nossas orações, tenha certeza disso. Então vamos agora, meus queridos companheiros, pedimos permissão à espiritualidade para nós iniciarmos esse nosso momento de oração, de reflexão. Boa noite, Ricardinho e Lúcia, Marcileia, Guilherme e Luciano também, boa noite para vocês. Que nós possamos nesses instantes então elevarmos o nosso pensamento, expandir a nossa capacidade, as nossas vibrações, a fim de nos conectarmos com as energias dos nossos amigos da espiritualidade, com as energias do nosso anjo de guarda, procurando entrarmos no campo vibracional deste mestre amado e querido Jesus, que com certeza envolve todo o planeta, mas que poucos são aqueles que conseguem, antenados, atrair essas energias e vibrações para si,
modificando a sua própria estrutura, modificando o seu mundo íntimo e contribuindo para a recuperação e, por que não, a cura de células doentes da nossa estrutura físico e perispiritual. Se estivermos conectados com Cristo, automaticamente nos conectaremos com o Criador, a base ou a fonte de toda a energia e de todo o amor, e automaticamente estaremos muito mais fortalecidos e, por que não, recuperados, efetivamente curados, proporcionando assim uma elevação ímpar espiritual. Agradeçamos a Deus, a Jesus e a espiritualidade por estarmos aqui nesses instantes, unidos e reunidos. E ao mesmo tempo que nós possamos emitir as energias e vibrações ou refletir aquelas que nós estamos recebendo para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas, para aqueles que se dizem ou se reconhecem nossos inimigos, para o nosso próprio lar, para todos aqueles que nos pediram orações ou a quem gostaríamos de dedicá-las, e de modo muito especial aos companheiros que fazem parte deste nosso grupo, lembrando aqueles que foram acometidos ou estão acometidos de algum distúrbio, principalmente físico, para que possam, recebendo as nossas energias e vibrações, se fortalecer. Muita paz, alegria, satisfação e felicidade a todos vocês. Que assim seja. Lembrando sempre aqui, dessas pessoas que nos pediram, a gente falou aqui, ontem o nosso companheiro Rudney, inclusive nos acompanhando lá da enfermaria, internado, que ele receba as nossas energias, Adriana Dantas, boa noite, Luísa Silvia, boa noite também Adília, Luísa, as nossas energias e vibrações para Leone também, e aqui também pedindo para o Alisson, na UTI, problemas no pulmão, que ele receba também as nossas vibrações. Marcelo José, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Edna e Luciano, boa noite também para vocês. Então, não nos esquecendo do Rudney, nosso companheiro que sempre está aqui conosco, Wagner aí nos pedindo orações, também o Márcio, que passou por um cateterismo recentemente, que ele se recupere logo. A nossa companheira também, Marilza, inclusive, mandou uma mensagem que ela não vai participar agora porque ela foi para a fisioterapia com alguns problemas de coluna. Então, assim, a espiritualidade sabe todas as pessoas que estão necessitadas, que nós concentremos e que nós direcionemos as nossas energias e vibrações, a gente sabe que a espiritualidade fará o trabalho. Muito bom. Olá, Dina, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Maria das Dores, seja bem-vinda. Gente, nós vamos hoje dar sequência. Silvano Braga, eu acho que eu não cumprimentei, boa noite também para você, seja bem-vindo. Eliana Gomes também, José Henrique, boa noite. Nós vamos dar sequência e, como eu disse na semana próxima passada, a nossa última sequência do livro Céu e Inferno. Boa noite, Liliane Gaglio, boa noite também, senhor Antônio Pazotto. A nossa última sequência do livro Céu e Inferno, porque nós estamos no último exemplo de um espírito cego e com certeza mais uma história empolgante e emocionante e de muito aprendizado. Só já aproveitando para passar aqui para vocês, nós estaremos encerrando hoje Eliana Gomes, boa noite, essa última história das expiações terrestres, no capítulo 8 da segunda parte do livro Céu e Inferno, mas nós aproveitaremos os dias de terça-feira para a gente trazer o livro dos Espíritos para nós darmos uma alavancada nas suas lições que são importantíssimas. E todos aqueles que quiserem depois rever essas lições,
essas leituras, estudo do livro Céu e Inferno. Não se esqueçam, na própria página da AME nós temos todas as lives lá. Aqueles que quiserem também, lá na nossa página do YouTube tem todas as lives desta obra, tá? E fiquem tranquilos, podem consultar, podem divulgar. Ou o maior benefício que nós podemos fazer para a própria doutrina espírita é exatamente a sua divulgação. Bom, vamos lá então, para a gente darmos essa sequência e falar um pouquinho desta história. Como eu disse para vocês, é uma história interessante e que muitas informações e ensinamentos tem. Nós estamos falando de um espírito cego, mas vejam, é um espírito que durante a encarnação ele ficou cego, que com certeza é, vamos dizer assim, um pouquinho mais delicado, né? Sobretudo porque você experimenta os sentidos, você começa a ter a noção e de repente você perde. E a gente sabe que uma das coisas mais delicadas para a criatura humana, sobretudo a criatura humana que encontra-se neste planeta de provas e expiações, é exatamente aprender a trabalhar com as perdas. Boa noite, Lúcia Coimbra. Boa noite também, Isaura. Boa noite, Luciene. Trabalhar com as perdas. Por isso que a gente fala, uma das doenças do século é a depressão. A depressão nada mais é do que uma das fases daquele processo de luto. E o processo de luto nada mais é do que a perda de alguma coisa que nós valorizamos. E no atual mundo em que vivemos, essa perda está relacionada, ou melhor, o sofrimento que nós temos em decorrência das perdas é uma consequência do nosso egoísmo, ou de um apego exacerbado que nós temos por determinadas coisas ou por determinadas pessoas. Então, veja que para ele não foi fácil, e ele vai relatar isso, e nós trazemos para o nosso dia a dia, principalmente para avaliarmos as perdas que nós sempre temos. Mas Joseph Maitre é um espírito que pertencia a uma família de classe média, e classe média naquela oportunidade, vocês podem ter certeza que ela tinha todas, ou a família possuía todos os recursos para se manter, e sobretudo para manter inclusive a sua própria família por um certo tempo. Ercília Machado, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Fátima Dove, seja muito bem-vinda. Então, eles tinham essas posses materiais para se manter, então não tinha nenhum tipo de preocupação. Teve boa educação. O único detalhe era que os seus pais acreditavam ou esperavam que ele fosse dar sequência aos assuntos de família. Eles eram ou faziam parte da indústria, então todos estavam projetando para ele uma sequência. Acontece que aos 20 anos de idade, ele me perde a visão. Perdeu a visão com 20 anos. Vocês imaginem, tudo aquilo que ele viu até os 20 anos de idade, e de repente com 20 ele perde. E, como se não bastasse, 20 anos depois de ter ficado cego, ele ficou surdo. Ou seja, com 20 anos você perde a visão. Com 40 anos você perde a audição. E com isso você mantinha o contato com as pessoas apenas e tão somente através do tato, através do cheiro. Mais nada. Gessiane, boa noite, seja bem-vinda. Então, a situação era realmente delicada. Porém, naquela época, a gente sabe como é que era a expectativa de vida. Ele desencarna com 50 anos de idade, em 1845. Então, gente, como nós estamos acabando de dizer, e algo que a gente deve refletir, trabalhar com as perdas é algo complicado e delicado, e principalmente quando essas perdas trazem também algumas frustrações. Veja, eu trouxe frustrações para a família e com certeza deve ter trazido frustrações para ele. Só que ele, nesta existência, era um espírito resignado, submisso à vontade da providência divina, por isso ele não reclamava. É claro que aquilo chama a atenção. Poxa, como que um jovem com 20 anos perde a visão e de repente ele não reclama?
ele consegue trabalhar, ele consegue passar para as pessoas uma certa lucidez espiritual. E vejam, como era de boa educação, ele tinha também a inteligência. E aqui eu vou abrir um parêntese, sobretudo para nós avaliarmos um pouco como era no passado. E eu acho que hoje a gente pode também fazer a mesma análise ou a mesma avaliação. Gente, parece que naquela época a pessoa, quando era pobre, ela não despertava muito o interesse dos outros. Mas a pessoa, quando era rica e tinha posses, opa, nossa, mas aconteceu isso com fulano, mas ele tem todo o dinheiro, ele tem todos os recursos, como que isso foi acontecer com ele? Né, Maria Eleusa, boa noite. Hoje também é mais ou menos assim. Enquanto são pobres que estão sofrendo determinadas coisas, parece que a sociedade não se incomoda tanto. Ah, mas quando é um rico, quando é um famoso e sai a notícia, principalmente nas mídias, nas redes sociais, parece que todo o povo, de alguma forma, abraça aquela causa. Então, é algo para a gente pensar e refletir. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos tratados de forma igualitária pelo Criador e, sobretudo, pelos espíritos superiores. Tá? Então, só para julgar mais uma pitada das nossas reflexões, né? Lisete França, Jona Carneiro, boa noite também para vocês, sejam bem-vindas. Então, ele deixou aquela impressão. E com isso, algumas pessoas que o conheciam resolveu, opa, esse é um espírito e com certeza não foi nesta existência que ele conquistou, se eu posso assim dizer, ou que ele gerou esses débitos. Por quê? Porque acompanharam a sua existência e viram que ele não foi uma pessoa ruim. Evocaram, né? Evocaram-no. E exatamente ele chega ali. E é interessante, né? Porque depois vocês peguem para dar uma lida. É muito interessante, gente, a forma como ele coloca. Em alguns trechos, eu podendo aqui, eu vou fazer a leitura para vocês. Daiana Bonfim, boa noite, seja bem-vinda. Em alguns trechos eu vou até fazer a leitura, porque a forma como ele coloca, eu acho muito interessante. Mas ele já começa a sua mensagem da seguinte forma, chamando a atenção: olha, vocês me chamaram, eu vim. Eu sei que vocês me chamaram, principalmente por quê? Porque eu tive uma existência dessa forma, perdi a visão, perdi a audição. E eu sei que vocês querem tirar proveito daquelas informações que eu tenho para vocês. Olha, no primeiro momento parece assim, nossa, esse espírito, ele está dando exatamente como se diz, um bom tapa com luva de pelica em nós. Por quê? Porque realmente, se ele fosse um espírito qualquer, ninguém se lembraria dele. Ah, mas ele perdeu a visão e ele perdeu a audição, ah, então tem interesse. Olha para vocês verem como que, pelo menos para mim, chama a atenção esse ponto. Mas é lógico, ele não fica preocupado com isso não. Muito pelo contrário, ele ainda vai dizer o seguinte, olha, mas eu sei que este interesse que vocês têm, esse interesse que vocês estão buscando é para uma utilidade, principalmente uma utilidade geral. Eu sei que não é para satisfação da curiosidade de vocês. Então, eu estou aqui com muito prazer, vou contar para vocês a minha história, vou contar para vocês tudo aquilo que eu posso lhes dizer, e eu espero que o meu exemplo sirva para vocês juntarem com os exemplos e os ensinamentos dos outros espíritos, para que auxilie-os no crescimento que vocês estão buscando. Alete Naves, boa noite, seja bem-vinda. E ele vai dizer o seguinte, olha, vocês me conheceram nesta existência cego e surdo. E perguntaram, será que eu fiz alguma coisa para merecer isso? Nessa encarnação? Com certeza não. Mas eu já começo falando para vocês, essa não é a primeira vez que eu perco a visão. Numa outra existência anterior, eu cheguei a perder a visão. Só que naquela oportunidade, eu fiquei cego com 30 anos de idade. Só que naquela oportunidade, a perda da visão foi a consequência dos excessos de todos os tipos que eu tive, excessos que eu busquei, excessos que eu procurei com as minhas próprias mãos.
Só que lá, naquela oportunidade, eu ainda não tinha o conhecimento. Por isso, um dos problemas que eu enfrentei foi exatamente a blasfêmia. Porque eu não poderia reconhecer um Deus e um Deus justo e bom se Ele deixou que eu ficasse naquela oportunidade cego. Maria Souza, boa noite, seja bem-vinda. Como que pode um Deus justo e bom deixar um dos seus filhos arruinar com a sua saúde, retirar os seus sentidos? Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. E, gente, eu tenho certeza que isso é o que a maioria de nós pensamos, né, Marinalva? Boa noite. A maioria de nós pensamos. Quando alguma coisa nos acontece, a primeira coisa, nós vamos nos dirigir a Deus. Deus, por que você deixou isso acontecer comigo? Eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada de ruim, porque nós com certeza sempre somos os melhores. E isso é bom. Até no que diz respeito à autoestima, a gente precisa aprender um pouco mais sobre isso. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente questionar o Criador, questionar Deus. Isso é normal e natural. E foi exatamente aquilo que ele fez naquela existência. Se Deus existir, esse Deus não é justo e ele não é bom. Porque ele não poderia deixar uma criatura sofrer dessa forma. Isso é como ele pensava. Isso foi a forma como ele agiu naquela existência anterior. E quantas pessoas não passam por determinadas desgraças hoje? E quantas pessoas que passam por essas desgraças e que também utilizam do mesmo artifício para blasfemar contra Deus? Em especial, ele deixa muito claro, eu blasfemava naquela oportunidade, não porque, eu achava, não, eu blasfemava porque eu estava perdendo a oportunidade de gozar dos prazeres que a vida me proporcionava. Olha que observação interessante que ele fez. Mas como que ele descobriu isso? Ele descobriu isso, gente, porque depois que ele passou para o plano espiritual, ele ficou cego, totalmente perdido onde ele estava. E, percebendo que já havia desencarnado e que não pertencia ao mundo dos vivos, ele começou a pensar, nossa, mas eles falam que depois que a gente morre, os sofrimentos e os castigos são eternos, mas será que eu vou eternamente viver nessa situação? Desculpa, será que eu não vou me enxergar mais nada? E como que eu vou? Para onde que eu vou? Eu vou sair daqui para ir para onde se eu não vejo nada diante de mim? Só a escuridão. E ele dizia, eu não sofria naquela oportunidade. Ele não sofria o quê? Ele não sofria as dores físicas, mesmo tendo, e aí vem um acréscimo daquela existência dele, porque quando ele se revoltou contra Deus, quando ele blasfemou, e principalmente quando ele se viu privado dos benefícios e dos prazeres do mundo, ele cometeu o suicídio. E quando ele comete o suicídio, a situação, é claro, vai se agravando. Mas ele não chegou a sofrer especificamente com o suicídio. O sofrimento dele foi exatamente poder olhar, ou melhor, ele não conseguia olhar à sua volta, né? Gisela Goulart, boa noite, seja bem-vinda. As nossas orações e vibrações para ela, Maria, fica tranquila que a espiritualidade assistirá. Então, ele, apesar do suicídio, o sofrimento dele era outro. Ele estava privado da visão, não era outra preocupação que ele tinha. E agora, se isso aqui for eterno, eu vou ficar a eternidade toda? Até quando eu vou ficar nessa situação? E aí ele diz na mensagem, ele não faz ideia de quanto tempo ele ficou ali naquela escuridão. Mas, num determinado momento, ele começou a sentir. Num determinado momento ele começou a perceber, peraí,
Se uma força me atraiu e me deixou nessa situação, será que essa mesma força também não pode me conceder um alívio? A gente abre um parênteses exatamente para tentar refletir. Porque nós temos uma força dentro de nós que, infelizmente, a maioria de nós desconhecemos. Essa força, gente, é proveniente da nossa própria criação. Nós somos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma força divina dentro de nós. E aí ele começou a pensar, mas espera aí, foi alguém que me colocou aqui? Não. Foi uma força que fez com que eu me mantivesse nesse local e dessa forma. Mas espera aí, será que esta mesma força não pode me tirar daqui? E aí nisso ele começa a acalmar o coração. E aí ele implora por piedade. Está vendo como que realmente a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? Está vendo como que o sofrimento realmente pode nos despertar para alguma coisa? É lógico, gente, o sofrimento ele vai despertar quando nós estivermos preparados para o arrependimento. A gente vai ver isso daqui a pouco. Primeiro a gente vai, infelizmente, né? Primeiro nós precisamos sofrer e o sofrimento vai gerar esse arrependimento. E o arrependimento é que vai nos tirar daquela situação. Foi o que aconteceu com ele. Ele precisou passar, se arrependeu, percebeu que tinha uma força divina dentro dele que poderia tirá-lo daquela situação, e aí ele implora por piedade. E ele fala que à medida que ele orava, a fé dele aumentava. Olha para vocês verem que interessante, né? Porque ele sentia aquela força e a fé ia aumentando. Isso é claro, e existiam muitas orações e vibrações que eram direcionadas a ele. Ele não estava só. Tanto assim o é que ele mesmo vai dizer, num determinado momento, quando ele estava nesse processo de arrependimento, ele começa a perceber uma claridade à sua volta. E quando ele percebe essa claridade, ele de repente começa a ver. Ele começa a ver de novo, ou seja, a escuridão, através da oração e do arrependimento, simplesmente desapareceram. Desapareceram e ele conseguiu ver à sua volta alguns espíritos. Alguns que estavam ali contentes e felizes por ele ter se arrependido e ter voltado a ver. E ele conseguiu também identificar outros espíritos que estavam radiosos e simplesmente, parece poético, né? Mas isso ele dizendo, radiosos estavam voando. E ele queria voar e seguir aqueles espíritos. Mas uma força também, veja como que o universo e as suas leis são perfeitas. Uma força o conteve, e essa força, quando o conteve, ele viu especificamente um espírito que vai conversar com ele. E vai dizer o seguinte, olha, Joseph, sabe o Deus que você negava? Sim, ele levou em consideração o teu arrependimento. E foi o seu arrependimento que te restituiu a luz. Mas eu vou te dizer, você só cedeu, Joseph, depois de muito sofrimento e sobretudo depois de cansar de tanto sofrer. Só assim você conseguiu se arrepender. E quando você se arrependeu, a luz surgiu. Não porque a luz não estava aqui, a luz estava aqui o tempo todo, mas você que não a enxergava. Por quê? Porque você se trancou dentro do seu próprio egoísmo. E você negou, é claro, a primária força existente no universo, que é exatamente o Criador. De agora em diante, disse o Espírito, a felicidade que aqui existe, ela é preciso provar. Ou seja, você está feliz? Sim, só que você precisa provar a sinceridade do seu arrependimento e estes bons sentimentos que estão alimentando a sua alma. Você vai começar uma nova prova terrestre. Só que, você sabe, você vai correr um risco
de cair nas mesmas faltas, mas Deus vai lhe conceder uma nova oportunidade para que você repense. E sobretudo para que você, levando consigo todo este sofrimento, não caia nos mesmos erros novamente. Olha para vocês verem que coisa interessante que o Espírito falou para ele. A GC ainda coloca aqui, essa é a questão, esse é o problema que envolve aqueles que são demasiadamente apegados à matéria. Não, Vânia, o texto não traz os motivos ou a forma como ele cometeu o suicídio. Por quê? Porque o suicídio era o menos importante. Lembra quando a gente comentou, sobretudo na primeira parte do livro Céu e Inferno, que a gente fala muito da questão das intenções? O X da questão da mensagem dele é exatamente a questão da cegueira, o que ele perdeu, e não o suicídio. Porque a lição que ele precisava aprender era exatamente de reconhecer nas circunstâncias da vida, nas dores e no sofrimento, que ali também existe a presença divina. Por isso que aí veio a outra encarnação, né? Aí nessa outra encarnação, aí exatamente ele vai falar, quando o Espírito me falou aquilo, eu aceitei e prometi para mim mesmo que eu não cairia nos mesmos erros. Foi aí que ele voltou à terra nessa condição de Joseph, né? Nesta existência onde ele está ali relatando a sua experiência, e ele ficou resignado. Por quê? Porque ele falou que trouxe esta fé inata do mundo espiritual. Gente, depois de tanto sofrer, depois de cansar de sofrer, aquilo marcou ele de tal forma que ficou registrado mesmo dentro dele. E ele prometeu para ele próprio e ele conseguiu cumprir. Ele falou, voltou, aceitou tudo aquilo que foi imposto para ele, tanto a cegueira quanto a surdez. E olha que ele tinha todas as condições para vencer e superar. Tentaram de tudo com os médicos, mas viram que não deu resultado. Por quê? Porque, gente, do ponto de vista espiritual, existe sempre uma lição que vai além daquilo que nós vemos e identificamos com a matéria. Por isso que a gente precisa entender, compreender determinadas circunstâncias. Mas fulano é assim, fulano é tão jovem, ou fulano é tão velho, fulano é tão idoso, fulano... Sim, cada um tem uma experiência, mas essa experiência não é para o corpo, essa experiência é para a alma. A experiência, ela é espiritual. Nós estamos no corpo exatamente para que o corpo nos proporcione essas experiências para a gente aprender. Imaginem se ele ficasse lá como espírito. Eu nunca mais vou cometer. Mas como é que eu ia saber que ele nunca mais iria cometer? Só a experiência da carne, só o contato com a matéria, só, entre aspas, a reencarnação exatamente para provar. Por isso que são provas. Para provar e para expiar o seu próprio passado. Por isso, nós não vamos abrir mão da reencarnação durante um bom tempo, durante vários séculos, vocês podem ter certeza disso. Sim, Gessiana, a misericórdia do Criador está exatamente nisso. Por quê? Porque com esse aprendizado, vamos assim dizer, fixo nele, ele não vai errar, pelo menos nesses pontos, ele provavelmente não vai errar nunca mais. E ele ainda diz o seguinte, todas as vezes que ele, na escuridão desta última encarnação, com a perda da visão, nessa escuridão, ele conseguia manter o seu pensamento em Deus. Provavelmente vinha o quê? As reminiscências daquele período de sofrimento dele, e ele não queria aquilo mais para ele. Por isso a resignação que ele desenvolveu. E ele falava, eu estava lá, não enxergava, mas eu sabia que o meu espírito era livre. Ele podia ir para onde ele quisesse. E este exílio, ou este afastamento da sociedade, pela perda da visão e depois da audição, foram exatamente momentos para que ele pudesse refletir
e aceitar aquela situação. E como ele mesmo diz, agora ele dava graças a Deus por ele ter superado esta prova. Mas, uma outra parte bem interessante da sua mensagem, ele falou o seguinte: olha, eu espiei. Olá, Regina, boa noite, seja bem-vinda. Eu espiei. O que significa espiar? Espiar significa exatamente nós, através do sofrimento, entendemos a situação. A expiação é isso. Tá? Eu sofri e o sofrimento, ele vai servir exatamente para que eu compreenda a situação. É um sofrimento imposto exatamente para saber se eu conseguir assimilar as informações. A prova é algo que nós vamos ver, inclusive, agora eu não lembro, provavelmente no livro dos Espíritos, a gente está até já estudando alguma coisa disso. A prova vai exatamente nos ajudar a aumentar ou ampliar essa nossa evolução, porque ela vai nos testar. A expiação é um pagamento, é um sofrimento por algo anterior que nós, de alguma forma, provocamos. Especificamente no caso dele, essa relação com o Criador, blasfêmia, as reclamações proferidas contra Deus. Essa era a expiação dele. E ele diz o seguinte: olha, eu expiei, mas ainda me falta reparar. Ele precisava reparar o seu erro. E imagine, qual seria a reparação dele? Gente, provavelmente a reparação dele seria exatamente aquela que o colocava numa situação oposta. A reparação dele seria aquela onde ele exaltaria o Criador. Ora, eu blasfemei. Talvez muitas pessoas ouviram aquilo que eu falei e eu as influenciei. Agora eu preciso reparar. Eu vou mostrar para eles que o Criador é maravilhoso, que o Criador é fantástico, né, José Luiz? Boa noite, seja bem-vindo. Ele é fantástico. Sim, Salete, por coisas banais, não poucas, muitas vezes nós lamentamos. Nós lamentamos sem pensar e sem avaliar quanto benefício, se está trazendo algum benefício, se está trazendo alguma consequência, e avaliar tudo isso. A gente não para pensar. E já viu, muita gente fala, né? Há males que vêm para bem. Só depois que o bem chega que a gente fala, ainda bem. Não, mas quando acontece, por que a gente não tem que... É igual aquela historinha, né? Só para a gente fechar aqui, aquela historinha do cavalo na fazenda, e de repente o cavalo fugiu, e aí todo mundo lamentou: nossa, o cavalo fugiu e tal. Será que isso foi bom, foi ruim? Aí o dono falou: mas vocês estão lamentando por quê? A gente não sabe se o cavalo fugir foi bom, se foi ruim. Aí o cavalo volta, de repente ele traz consigo um cavalo selvagem. Aí todo mundo falou: bem que você falou, né? Não sabia se era bom, se é ruim. O cavalo veio agora com o outro, agora você tem 2 cavalos. Aí falou: mas quem garante que o outro cavalo que chegou pode ser bom para mim? Pode ser bom, pode ser ruim, eu não sei. E aí, né, o cavalo estava lá selvagem, o seu filho foi exatamente tentar domá-lo e de repente ele caiu, quebrou a perna. Aí eu falava: bem que você falou, né? O cavalo chegou, ninguém sabia se podia ser bom ou mal, né? E agora o seu filho quebrou a perna. E aí fala: mas quem garante que o filho ter quebrado a perna seria algo bom ou algo ruim? Até que naquela época o país estava passando por uma guerra e todos os jovens foram convocados para a guerra. Aí de repente chegaram lá, o jovem estava com a perna quebrada, então não tinha jeito dele ir servir. Ah, bem que você falou, ele quebrou a perna e agora ele não vai servir, ele vai ficar aqui com vocês. Então veja, nós precisamos aprender a avaliar as coisas nos momentos que acontecem, né, Salete? E aí sim, Deus, vocês podem ter certeza, Ele é extremamente misericordioso, bom e justo. A gente precisa aprender isso. Então, esse Espírito fecha a sua mensagem dizendo: olha, tá aí a minha história que eu contei para vocês, e eu espero que vocês aproveitem este exemplo, e se conseguir ajudar alguma pessoa diante de tudo isso que eu acabei falando e dizendo, eu já vou começar feliz. Aliás, eu já vou começar inclusive a reparar a minha dívida. A minha história pode ajudar muitos, então eu já estarei com a consciência tranquila de que eu já estou num processo de reparação. Perfeito! Fechamos assim o livro Céu e Inferno. Foi fantástico, maravilhoso. E
Repito, aqueles que quiserem, vá lá depois, dê uma olhada, uma revisada, né, nessas nossas leituras e estudos, que foi realmente muito bom. Obrigado a todos vocês, Cecília, boa noite, o Reinaldo também, sejam bem-vindos. Agradeço de coração a essa participação maravilhosa e que nós continuemos com essas energias e vibrações, continuemos com a nossa leitura e estudo e amanhã aqui um novo encontro, dando sequência ao nosso livro A Gênese. Muita paz a todos vocês, que Jesus os abençoe e aos seus familiares.